Oi! Hoje aqui no Espaço Família nós vamos falar sobre testes. E pode ser que a gente vá falar um pouquinho desses testes que aparecem aí no Facebook, que chega aí pelo seu celular, mas a gente vai falar a verdade sobre eles, porque nós vamos falar sobre os testes psicológicos. Meu nome é Loriane Eide, sou professora, psicóloga, palestrante e estamos aqui no Espaço Família mais uma vez levando conhecimento até você. Então, quero conversar um pouquinho com vocês sobre esses testes que às vezes aparecem na nossa rede social, lá no Facebook, lá no Instagram, que às vezes a gente recebe de alguém até por meio de um WhatsApp. A gente faz esses testes e às vezes os resultados podem nos assustar. Às vezes tem algum testezinho de brincadeira, como por exemplo, qual personagem de Harry Potter você seria? Qual pessoa você seria se vivesse em tal era? Coisas assim. Mas às vezes eles nos prometem resultados a respeito de atenção, de concentração, de memória, de inteligência. E as pessoas fazem esses testes e às vezes ficam com medo, ficam com receio do resultado. Os testes psicológicos mesmo, eles não vêm assim em mensagem por celular, eles não estão disponíveis lá no Facebook. Os testes psicológicos, gente, testes que têm validade, que passaram por anos e por anos de estudo. Alguns testes demoram até 2 anos para serem validados. Eles precisam ser aplicados por um profissional da psicologia, numa sala, num ambiente organizado, controlado, com um psicólogo ajudando, dando os direcionamentos para você sobre as instruções do teste. Então é muito diferente de você abrir o Facebook e fazer o teste. E os testes eles são importantes porque ajudam o psicólogo também em alguns diagnósticos. Por exemplo, nós temos testes que vai medir a inteligência por meio de números, você vai saber o seu QI. Temos sim testes psicológicos validados sobre atenção, sobre concentração, sobre memória. Se você já fez a carteira de motorista e você já passou pelo psicotécnico, você já experimentou fazer um teste psicológico. Porque aquele teste que você faz lá com a psicóloga dando as orientações, as consignas e depois você tem o resultado, é um teste psicológico. Um outro exemplo do que os testes podem fazer para ajudar. Vamos imaginar que uma criança ela tem uma suspeita de ter TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Um psicólogo ele pode fazer uma bateria de testes para, através desses resultados, ajudar também a fechar um diagnóstico para essa criança. Então, vai ajudá-la. Por outro lado, se a pessoa tem depressão, tem ansiedade, existem escalas, existem inventários que podem dar o grau, ou seja, o nível, qual é a intensidade dessa depressão e dessa ansiedade. Então, os testes, eles são ferramentas para ajudar o psicólogo, os testes psicológicos. Então, você também precisa fazer os testes psicológicos para ter a carteira de motorista, como eu falei anteriormente. Um outro exemplo para o porte de armas. Aqui no Brasil também é necessário passar por uma bateria de testes psicológicos. Ou seja, testes psicológicos que são validados, que passaram por estudos, eles precisam ser aplicados por psicólogos. Então, se caso você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre você, ou se algum dia alguém indicar que você faça algum teste, procure um profissional da psicologia para ajudá-lo e para você ter resultados mais verdadeiros, resultados fidedignos.